Meu nome é Marcos, eu sou gerente executivo da Unipasto. Gostaria de agradecer a Gravataí e todos os parceiros, né, por dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um pouquinho diferente do que vocês estão vendo aqui. A gente veio aqui apresentar para vocês duas novas cultivares da parceria Embrapa-Unipasto. Não sei se vocês sabem, a Unipasto é parceira da Embrapa em melhoramento, né, de novas cultivares forrageiras. Então a gente lançou agora em março último, agora na Dinapec, dois materiais de alto valor agregado. Então chamado Ipiporã, que seria uma brequiária SP. Todo mundo sabe o que é SP? Então a brequiária híbrida, é a primeira brequiária híbrida da Embrapa. E o Quênia, que é um híbrido também de pânico máximo, tá certo? Então o Ipiporã é um híbrido de brisanta com rosizienses. Ele tem a característica dos dois materiais, folha larga, folha mais peludinha. E vocês vão ver para frente aqui para que ele está vindo, tá certo? Diferentemente do que vocês estão vendo aqui hoje, esses materiais aqui, eles foram desenvolvidos com a mentalidade de 8, 10 anos atrás, que é assim que funciona o programa de melhoramento. Piatã, Paiaguás, esses materiais não foram desenvolvidos para sistemas integrados, eles foram testados posteriormente. Agora com essa nova dinâmica que a gente está tendo com o programa de melhoramento, a gente está tentando buscar isso tudo na base, ou seja, os materiais já estão vindo sendo testados e apresentados para vocês em sistemas integrados. Tá? Então esse material aqui, ó, praticamente ele começou em 88, só para vocês terem ideia quanto tempo demora. Tá bom? Então, falando da questão forrageira, as características desejáveis, né, que o programa de melhoramento obedece. Então, a hora que você fala forrageira, é um pouco diferente de grãos, né? Então você tem que achar a melhor adaptação edafoclimática, produção, valor nutritivo, persistência, resistência a pragas e doenças. Então essas são as características gerais, tá certo? Então isso aqui é pertinente à pecuária. A hora que você lança isso aqui para a agricultura, vocês acham que precisaria ter todos esses itens aqui? Então isso, de uma certa forma, ele adianta os programas de melhoramento. Você consegue identificar materiais em menor espaço de tempo, certo? Então a pecuária, o boi tem que engordar, não adianta ele ter só isso aqui, ele tem que engordar. Então tem esse fator que é determinante. E no caso específico que a gente destaca, é aquilo que é superior à média de algumas cultivares, que são os destaques que ele está apresentando. Então são condições relacionadas a estresse biótico, estresse de vida, né, que é fungo, pragas, e a questão abiótica, que é a questão de temperatura, encharcamento, onde esses materiais, quando identificados no banco de germoplasma e nos cruzamentos, eles mostram essas características. Então a gente pode encontrar, através da demanda dos agropecuaristas distribuídos no Brasil, onde a gente pode desenvolver esses materiais, essas novas cultivares. Tá certo? Então é muito diferente um programa de melhoramento de grãos e um programa de melhoramento de forrageiras. Ele é muito mais oneroso, né? E conta com muita sorte, né, do boi querer engordar. Ok? Relacionado a Ipiporã, que é a primeira brequiária híbrida da Embrapa, que ela é uma brisanta com a rosiziensis, não é a brisanta marandu que vocês conhecem, nem a rosiziensis que está aí, são outros genótipos da Embrapa que fez esse cruzamento, para realmente atender a questão da cigarrinha, essa que vem dizimando a região norte, aí, que é a cigarrinha marranarva, aquela vermelha, da cana, né? Cigarrinha da cana, aquela vermelha. Mas é o seguinte, ó, quando eles fazem todo o trabalho de apoio do programa de melhoramento, eles praticamente trabalham só com 3 cigarrinhas típicas, que comumente encontramos no Brasil. Mas hoje já tem identificado 25 cigarrinhas e 40 plantas hospedeiras, só para vocês terem uma ideia, tanto que o negócio é difícil. E vocês sabem que a pastagem é considerada como uma cultura de baixo valor. Ela é diferente de um algodão, de soja. Então o que acontece? Tudo que você fizer em pastagem fica caro, concorda? É ou não é? Tudo que faz. Então cigarrinha, ele é um funil dentro dos programas de melhoramento da Embrapa. Então, a Embrapa ela quer fornecer para o agropecuarista realmente materiais que tenham resistência, de preferência por antibiose em relação à cigarrinha. Todo mundo sabe o que é antibiose? É igual o marandu em relação à cigarrinha, certo? Ele tem antibiose, ou seja, o inseto não gosta da planta, ela não consegue completar o seu período ninfal tão rápido igual uma decumbens, por exemplo.
Então você vai ter esse garrinha onde você estiver, só que vai ter uma população muito menor. Então você não vai ter tantos problemas com o material. Então esse material é o único do mercado que é resistente. O resto, todos são. Se entrar uma população muito grande de cigarrinha da cana, marranarva, provavelmente vão dizimar todas as pastagens que tem por aí. Não tem nenhuma que é resistente até o momento, de brequiária, tá? Ok? Então ela tem um forte apelo, tá certo? Além de outros que vocês vão ver aqui. Então, olha aqui, só para vocês terem ideia, o marandu. O marandu considerado, né, o carro-chefe. Então, olha aqui, tá vendo? Onde que ele está no quadro. O desejável é aqui, ó. Alto período ninfal. Então demora para produzir. Então com isso vai ter menos população na área. Certo? E aqui, ó, sobrevivência, praticamente nada. Então, praticamente, você vai ver a cigarrinha, mas nada vai afetar a cultivar. Diferente aqui do marandu, onde a marranarva é um dos componentes da morte do marandu. E a decumbens aqui no último aqui. Tá certo? A alta sobrevivência, ó, e o período ninfal rapidinho. Então dá muita população, logo o capim morre. Tá? Agora isso aqui também é uma coisa importante, ó. Com a lei de semente de 2003 para cá, todo material que for lançado, ele tem que passar por um ensaio chamado valor de cultivo e uso. Então você tem valor de cultivo e uso para corte e valor de cultivo e uso para desempenho animal. Então hoje o material, para ser registrado, ele precisa passar por isso aqui. Não é vocês que vão testar o capim. Vocês vão testar ele depois de toda a segurança que é feita no centro de pesquisa. Então, no caso aqui, no VCU Corte, olha o que aconteceu, coisa interessante. Ele testou a Ipiporã com o marandu. Por que não testou com a umidícola, por exemplo? Então, isso é uma coisa importante. Você tem que pôr testemunha realmente que tem representatividade no país. E vocês sabem que bater marandu não é fácil, né? Tamanha plasticidade que o material tem. Mas aí fez as avaliações, olha só. Taxa de acúmulo de forragem, ele é menor que o marandu. O que a gente pode inferir disso aqui? Vou falar para vocês. A taxa de acúmulo do pânico é 100. O que está relacionado à taxa de acúmulo de forragem? Ao porte do capim. Certo? Então, o Ipiporã, ele tem um porte mais baixo do que o marandu. Tá certo? Então isso que é a taxa de acúmulo de forragem, né? Proteína bruta mostrou superior. Vocês podem achar que é baixo aqui, tá certo? Mas é o momento que é coletado. Isso aqui varia bastante, o teor de proteína dos materiais, de uma certa forma. E a digestibilidade do material também sendo superior ao marandu. Quando pôs no campo, que são mais 2 anos de avaliação, 2 águas e 2 secas, eles chegaram a isso aqui, ó. O ganho médio diário do Ipiporã, olha aqui, quase 20% superior ao marandu. Certo? Então, ganho médio diário é desempenho animal individual, é forrageira de alta qualidade. Tudo que dá ganho individual é forrageira de alta qualidade. Tá certo? Então ele foi superior ao marandu. Mas a hora que chegou na taxa de lotação foi pequena. Foi menor do que em relação ao marandu. Tá certo? Por quê? Por causa da taxa de acúmulo de forragem que é menor. Não tem como você colocar muito animal, né, que atrapalha. Mas mesmo assim, o ganho por hectare foi praticamente igual. Então olha a qualidade que essa forrageira tem. A diferença é muito grande em taxa de lotação. Mas olha a qualidade que ela tem, praticamente igualou as produções por hectare em relação ao marandu. Tá certo, pessoal? Essa taxa de lotação é na média? Oi? Ou na água, na seca ou na média? Aqui você tem na seca e na água. Depois eu vou mostrar aqui no Quênia tem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem diferença híbrido de capim e híbrido de milho? Teria diferença para vocês? Certo? Então, quer dizer, o híbrido de capim, quando se faz o cruzamento do capim, certo? Que hoje conseguiu fazer isso, você tem plantas que são clone e plantas que cruzam, certo? O que é desejável? Plantas que não cruzam, plantas clone, para manter as características que você selecionou desde o início. Então, o híbrido é um híbrido chamado híbrido clone, ou híbrido apomítico. Então, é a mesma coisa do piatã, do paiaguás, que são todos materiais apomíticos. Que a planta filha é igual à planta mãe, sempre. Tem pouca degeneração genética. Então é híbrido, só que é a mesma coisa, tá certo? Para vocês não vai mudar nada, em termos de
de semente, né? Vou falar assim. Ok? Aí depois mais dúvida no final, a gente pergunta, tá? Agora em relação ao Quênia, né? Que é um pânico híbrido também. Esse quadro aqui ele é autoexplicativo e vê se vocês concordam. Toda vez que o material tem alta produção de folha, a tendência é ter de pior qualidade. Tá certo? Então, geralmente mostra esse quadro, né? Então aqui, ó, pega o Zuri, o Mombasa, tem alta produção de folha, mas a qualidade é um pouco inferior. Certo? No caso do Tamanli, ele tem alta produção de folha, de alta qualidade, só que ele tem menos em relação ao Zuri, né? Que um é 2 metros e pouquinho de altura e o outro é 80 centímetros, né? Agora o Quênia, ele conseguiu juntar essas duas características. Ele está nesse quadrante aqui, ó. Então ele conseguiu conciliar produção e qualidade. Certo? Então, a hora que falou qualidade, animais mais exigentes, sistemas intensivos, é tudo isso aí que você consegue explorar o melhor do capim. Tá certo? Aqui, ó, quando se fez o desempenho dele, animal, olha só. O ganho médio diário dele foi superior ao Mombasa. Tá vendo aqui, ó, água e seca? Tá aqui, ó. Tá vendo? Então tem taxa de lotação nas águas e na seca. A gente sabe que pânico na seca é praticamente pouco, né? Mas eu acho que ainda costuma ser maior que a braquiária, mas tudo bem. Mas cai bruscamente, tá vendo? Tem uma sazonalidade muito grande. Mas olha aqui, o ganho médio diário de 554 quanto a 470, é quase 20%. Tá certo? Agora olha a taxa de lotação, praticamente igual. Então bate com aquele ponto, que ele tem alta qualidade. Então ele tem alta qualidade e alto desempenho animal também. Chegando numa produtividade por hectare, quase 20% a mais que o Mombasa. Né? Então são materiais de excelente qualidade e veio atender esses sistemas mais intensivos. Então, para um resuminho, né, para ficar guardado. No caso da Ipiporã, então, área sujeita a ataque de marra-narva, é o único que controla a marra-narva, por antibiose, certo? Média fertilidade do solo, entende aqui que ele é um pouco mais exigente que o marandu, ele trabalha de 40 a 50 de V%. Tem alto desempenho animal pela qualidade de folha. Animais com maior exigência, voltado para leite e outras categorias de animais. Agora olha aqui, ó, o defeitinho dele. Ele não tolera encharcamento. É um material que não foi feito para cobrir a morte do brequiarão que está lá na região norte, por exemplo. Certo? Se tiver um solo bem drenado e colocar lá, ele consegue controlar, né? Mas ele não foi feito para ambiente encharcado. A mesma coisa do Quênia. Ele não foi desenvolvido para sistemas que têm alagamento, tá? E no caso do Quênia, ó, sistemas intensivos, a mesma coisa, devido à alta qualidade nutricional. Substituição ao Tanzânia. Por que ao Tanzânia? Porque o Tanzânia é considerado no mercado o melhor material em termos de qualidade. Tá certo? Então ele mostrou superioridade ao Tanzânia. Certo? Inclusive ele é quase 40% a mais que o Tanzânia. Só que não está aqui. Só mostrou em relação ao Mombasa, né? Solos de média e alta fertilidade, como todo pânico, né? Ele não tem diferença. Alto desempenho animal, tudo. E também não tolera solos encharcados. Então, pessoal, isso aqui são materiais para te ajudar a segmentar a sua propriedade. Ele não veio aqui para pegar o marandu e jogar fora, pegar o piatã e jogar fora, não. Ele veio apenas para ajudar vocês em colocar em determinadas situações e que realmente você realmente precisa de ajuda. Então esses materiais realmente veio para diversificar as pastagens de vocês. Ok? Deu tempo? Então é isso que eu gostaria de falar. Obrigado.